E quem pode estar orando por mim, me abençoando? Eu posso. Amém, Flávia. Amém. Vamos orar, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigada por essa Sim, tarde, Deus, por esse momento que o Senhor preparou na tua presença das nossas vidas. amém, Pai. Jesus, é um dia que a gente fica com tantas expectativas, Pai, dessa reunião. São irmãos espalhados, Deus, pelas nações, mas nós agora estamos, Deus, no mesmo ambiente diante do Senhor. Amém. Pai, eu quero colocar a vida da minha irmã diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas, Deus, através da vida dela. O Senhor já estava comunicando ao espírito dela, Deus, a Tua palavra, porque a Tua palavra fala que o Senhor não faz nada, que antes o Senhor já nos avise, Pai. Então, Deus, como é lindo o Teu agir, porque o Senhor já colocou dentro dela, Deus, aquilo que ela tem que derramar sobre nós. E nós estamos aqui, Deus, ela na forma de semeador, o semeador saiu a semear. Pai, e nós aqui agora estamos aqui na forma de terra para receber essa semente e que nós possamos abraçar essa semente e ficar 100 por um. Em nome de Jesus Cristo, Deus, usa minha irmã agora, Espírito Santo. Usa ela, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, podemos sentir a Tua presença em nosso meio, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é rei, o Senhor é lindo, Pai. Como nós chamamos, Senhor, como nós chamamos, Senhor, queremos declarar o nosso amor ao Senhor nessa tarde. Obrigada, Jesus, obrigada. Em nome de Jesus Cristo, abaixa em nome de Jesus que eu oro e coloco a vida da minha irmã agora, Deus, não mais para ela, mas para a boca do Senhor, a comunicar conosco, Deus. Palavras de vida eterna, palavras do céu, alimento do céu para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Flávia. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Rogério estava falando sobre vestes espirituais e um importante momento da história bíblica mostra exatamente as vestes. Estevão, Atos 7:58, diz assim: e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando Estevão ele foi apedrejado por aqueles homens, por ele ser um cristão, por ele ser um seguidor de Jesus, ali naquele momento que ele estava sendo apedrejado, Estevão, ele teve uma visão aberta, né? Ele viu os céus abertos. E as vestes dele foram colocadas aos pés de Saulo. E eu achei muito interessante, porque a gente estudou sobre isso, sobre vestes espirituais, e aqui nesse texto a gente percebe que as vestes de Estevão não foram qualquer uma, mas foram vestes que tiveram o poder de ativar o destino profético na vida de Saulo, né? Muitos homens de Deus falam que esse homem, né, que estava ali, Saulo, essas vestes, elas que estavam manchadas ali de sangue, né, elas estavam carregadas de unção, essa unção que estava sobre a vida de Estevão. A gente sabe que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Mas o que teve para que essas vestes dele tivessem tamanho poder, tamanha unção? Pensa comigo, o que impregnou aquelas vestes?
As vestes de Estevão, elas continham o poder ativador da glória que ele viu. Estevão, ele viu os céus abertos. Atos 7, versos 55 e 56, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, as vestes de Estevão foram ativadas, porque ele teve a visão da glória de Deus. Essa unção, né, que estava sobre Estevão, ativou as suas vestes, impregnou as suas vestes, e isso se tornou uma chave que ativou os céus na vida de Saulo, né? E vestes aponta para a identidade. E identidade está ligada ao que eu vejo, ao que eu contemplo. Vamos ver lá, Mateus 16, versículo 13 a 18. Deixa eu abrir aqui. Mateus 16. Eu vou abrir aqui mesmo, que está maior. Eu estou ruim para enxergar. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui a visão. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Por isso, a identidade está ligada à visão. Então, quando Jesus perguntou para Pedro quem ele achava que Jesus era, Jesus levou Pedro a apontar não só a sua verdadeira imagem, mas a entender também quem ele mesmo era, né? E qual que era a sua porção, o seu destino na Terra. Então, por isso, quando nós descobrimos quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos, né? Ou seja, descubro quem sou quando sei quem Ele é. Então, muitos dos problemas relacionados à identidade hoje em dia, né, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, é causado pela imagem que nós temos, pela a revelação que nós temos de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes nós estamos refletindo imagens distorcidas. Por quê? Porque nós estamos nos espelhando em falsos ídolos. Mesmo nós que somos cristãos, que não acreditamos em santos católicos, muitas das vezes nós temos a tendência da nossa própria natureza, né, natureza da carne, de criar ídolos para nós. E essas referências e imagens que nós nos espelhamos, ela imprime em nós faces de uma identidade.
Então, ela vai imprimindo uma face, uma face, uma face na nossa identidade. Por isso, tem pessoas que existem tantas faces, existem tantas imagens distorcidas. Então, se são referências de homens que não representam o reino de Deus, ela vai imprimir em nós as piores faces de uma identidade. A face da insegurança, da inferioridade. E muitos conflitos passam pela vida das pessoas, são resultado de falsas referências, né? Em quem nós temos colocado os nossos olhos. Eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, na minha jornada com o Senhor, lá na Escola do Clamor, né, onde conheci o apóstolo Rogério, e eu acredito que eu estava na primeira escola que eu estava indo, em 2017, né? Então, tem pouco tempo para quem já tem quase 30 anos de fé, né? E eu lembro que eu estava lá no meio do salão, a gente estava todo mundo em pé, orando, louvando, não sei. E, de repente, eu olho para trás e uma das coordenadoras, que era uma intercessora de lá, dessa escola, ela vem correndo lá de trás. E ela veio na minha direção, irmãos. Eu pensei que ela ia me derrubar, que ela ia me jogar no chão. E ela veio e ela falou com tanta autoridade. E eu acredito que ela estava tomada pelo Espírito Santo. E ela virou para mim e fala assim: olhe somente para mim, o Senhor te disse. Olhe, coloque os seus olhos em mim. Irmãos, foi marcante na minha vida e eu nunca mais esqueci, né? E porque justamente isso era uma coisa que me limitava, né? Na minha caminhada, no meu relacionamento com Deus, no meu crescimento com o Senhor, e muito mais ainda no sentido de fazer a obra de Deus, né? Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade de olhar simplesmente para o Senhor, de olhar simplesmente para o alto e olhar para os céus e olhar para Deus. E eu sempre tinha muita tendência de olhar para as autoridades que estão na igreja, né? Os pastores, líderes de departamento, essas coisas. Então, assim, se o pastor falhasse comigo, errasse em alguma coisa, eu imediatamente jogava isso para Deus. Eu imediatamente achava que Deus estava daquela mesma forma. Então, isso revelava que havia um conflito de identidade, de imagens distorcidas, né? Então, eu precisava voltar os meus olhos para o Senhor. Então, assim, isso que eu estou trazendo para vocês é algo que o Senhor tem falado comigo ao longo dos anos e que eu tenho realmente experimentado na minha própria pele o resultado de olhar para os céus, de olhar para a face, de contemplar a beleza do Senhor. Então, se são referências de homens de Deus, né, isso vai refletir se quando a gente olha para pessoas que realmente representam o reino de Deus, se são pessoas que estão realmente sendo imitadores de Cristo, né, elas também vão gerar faces na nossa identidade que estão alinhadas com os céus, né? Por isso é importante a gente prestar muita atenção que referências são essas que nós nos colocamos diante de nós.
ou às vezes vai ter pessoas que vai precisar como eu, né? Eu precisei ter uma atitude radical de olhar totalmente para o Senhor. Bom, quando Pedro viu Jesus com seus olhos desvendados, ele pôde enxergar e ter uma visão de Jesus, né? Ele enxergou a sua origem e assim ele enxergou sua verdadeira imagem, né? A sua real identidade, a sua essência. Como criaturas, né, criadas à imagem e semelhança do Senhor, nós deveríamos espelhar e refletir o caráter de Deus. Ao deixarmos de focar os nossos olhos no Criador, e muitas das vezes a gente começa a se voltar para nós mesmos, porque existem aqueles que começam a olhar para nós mesmos, né? Que são tão cheios de si, né? Que olham para o espelho e falam: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então, existem pessoas que estão focadas em si mesmo, né? Ou até mesmo de agradar os homens. E elas estão reproduzindo aquilo que elas veem, né? Que são exatamente vítimas de imagens distorcidas. Mas, assim como Estevão, nós também precisamos voltar os nossos olhos para o alto. Quando nós voltamos nossos olhos para o Senhor e Criador de todas as coisas, a nossa visão é restaurada. Então, nós podemos reconstruir a nossa autoimagem, né? Segundo a riqueza, a sabedoria do conhecimento de Cristo. À medida que contemplamos quem o Senhor é, à medida que contemplamos a face do Deus vivo, à medida que contemplamos a beleza da sua santidade, nós nos tornamos parecidos com Ele. Ele é perfeito em todos os seus caminhos, né? O que mais? Ele é santo, ele é bom. O que mais? Ele é paciente. Ele perdoa os seus ofensores, né? Como ele estava ali na cruz, e ele dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, ele é misericordioso, ele é compassivo. Então, olhar para ele, olhar para a sua beleza, para os seus atributos, contemplar quem ele é, isso nos transforma. Isso molda a nossa vida. E isso não é assim, de dizer isso da boca para fora, como se fosse uma... Qual é a palavra que existe? Como se fosse uma ilusão. Existe uma outra palavra melhor? Alguém lembra, gente? Lívia, me ajuda? Como pastora, eu não peguei essa última parte. A gente acreditar numa coisa que é utopia, lembrei. Como se fosse uma utopia, né? Como se fosse uma lenda, como se fosse uma ilusão. Então, quer dizer que se eu olhar e estar com os meus olhos focados em Cristo, eu vou me tornar parecido com Ele? Sim, é verdade. Né? Eu sou resultado disso. Eu sou resultado dessa verdade espiritual. Quando nós contemplamos a beleza de sua face, a imagem de Cristo é formada em nós. Por isso, a adoração é a chave para a transformação. Eu gosto muito, né, de falar sobre isso, sobre adoração. E quando nós falamos de adorar a Deus, muitos pensam assim, mas Deus, será que ele é tão carente, né? Assim, que ele precisa da nossa adoração? Será que Deus ele é
egoísta, que ele só quer ele ser adorado, né? E, na verdade, se você não se dobrar diante do trono de Deus, você já automaticamente já está dobrado diante de outro trono. Porque, irmãos, existe uma caça por adoração. Quem estuda sobre batalha espiritual, conhece um pouco sobre principados, potestades, tronos, sabe que os tronos, né, caçam os corações dos homens. Então, há uma briga de tronos, né, entre o trono de Deus e os tronos das trevas, né, onde eles caçam essa adoração para si. E os homens, então, são caçados, né? Eles querem que os homens se dobrem diante dos tronos deste mundo. A gente pode ver isso, comprovar isso, lá em Mateus 4, versículo 8 a 10. Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles servirás. Amém? Amém. Mas a proposta, ela ainda perdura, né? Satanás, ele ainda continua a oferecer reinos, posições, fama, dinheiro, com uma única exigência: obter nossa adoração. Deus, ele não precisa de nossa adoração, porque ele é a plenitude de todas as coisas. E a única razão que ele diz ao Senhor teu Deus adorarás é porque nos tornamos parecidos com o ser que adoramos. Se seus olhos contemplam o Senhor, você se tornará parecido como ele. Mas se você contemplar os ídolos, você se tornará como eles. Salmo 115 fala sobre isso, né? Sobre os homens que adoram os ídolos dessa terra, e fala que eles se tornam cegos como eles, né? Que não têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm bocas, mas não falam. Assim se tornam todos eles que adoram, né, esses ídolos. Então, nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Uma verdadeira adoração nasce de um coração simples, sincero, dependente e rendido, onde Cristo ocupa o centro das nossas vidas. Essa é a verdadeira adoração. Quando Deus ele tirou o povo do Egito e levou eles para o deserto, Deus, ele ali no Egito, Deus dizia assim: deixe meu povo ir para que me adore. E Deus, ele queria libertar o seu povo para que eles pudessem adorar o Senhor, para que pudessem contemplar, estar na presença dele. E quando eles chegaram até ali o Monte Sinai, né, daqui uns dias está chegando a festa de Pentecostes, né, que representam esses dias que eles estavam ali, também no Monte Sinai. O Senhor, ele desejava que toda a nação se consagrasse e se aproximasse da sua presença, né? O Senhor, ele queria se revelar a eles, mas o povo teve medo, né? Nós sabemos que eles ficaram com medo de tudo aquilo, né? Daquele monte flamejante,
aquele monte pegando fogo, diz que os montes se abalaram, né? Tremeram, né? E eles se afastaram da presença do Senhor. Então, eles pediram a Moisés para se aproximar, para que Moisés se aproximasse de Deus e falasse, né, para o povo aquilo que Deus tinha falado. Mas eles mesmos disseram, eu mesmo não irei, né? O povo disse, nós mesmos não iremos. Isso demonstra justamente uma realidade que nós vemos hoje em dia no meio cristão, onde as pessoas elas têm medo de se aproximar diante da presença de Deus, elas têm medo de buscar e contemplar o Senhor, né? E Lucas 18:35 conta a história de um homem que era cego. Olha aqui, deixa eu abrir aqui. Lucas 18. Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, presta atenção, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram para esse cego que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Esse homem, né, ele era cego, ele não era surdo, né? Ele ouviu, né, o barulho, ele ouviu a multidão, ele ouviu falando a respeito de Jesus. Assim como ele, muitos nessa geração têm ouvido falar de Jesus, têm crentes convertidos, conhecem muito sobre Deus, conhecem muito sobre os fatos bíblicos, teologias, ensinos profundos a respeito do Pai, a respeito da pessoa de Cristo, a respeito do Espírito Santo, mas não contemplam o Senhor, não conhecem o que é contemplar o Senhor, né? Não experimentam ver a face de Deus, porque estão cegos, né? Estão satisfeitos com as migalhas que a religião oferece de um Deus, né, que sabemos, ouvimos falar dele, mas não conhecemos a sua face. E há estudos que comprovam que nós retemos apenas 10% daquilo que nós ouvimos. Mas daquilo que nós vemos, né, por exemplo, um filme, uma cena de teatro, né, ali a gente consegue reter 70%. Olha só o quanto Deus é Deus, né? Então, é muito mais poderoso a transformação que ocorre na nossa vida daquilo que nós vemos, do que daquilo que nós ouvimos. Então, aquilo que nós escutamos da palavra de Deus, ela é importante, né? Porque a Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, né? O ouvir da palavra de Deus.
Mas a transformação, irmãos, ela vem pela contemplação. A transformação das nossas vidas, ela vem à medida que nós nos expomos, né, diante da presença de Deus, diante da face de Deus. Olha, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vou abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim, 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Uau, tremendo esse versículo, né? Deixa eu mudar a versão aqui. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como um todo. Deixa eu ver a outra versão transformadora. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Ótima, né, essa versão? Então, ouvir é importante, né? O ouvir e ver são os dois sentidos, né, que a Bíblia fala que nós somos influenciados. Mas ouvir é apenas parte do processo, né? Não é tudo. Tiago 1 mesmo fala sobre isso, né? Sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia, né? Assim é aquele que ouve as minhas palavras, né? E não guarda. Então, ouvir não é tudo, né? A religião, ela pode atingir no máximo os seus ouvidos, né? Os nossos ouvidos, mas os olhos, eles precisam ser alcançados pelo relacionamento com o Pai. Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo, né? Mas, além desse filho pródigo, tinha aquele irmão mais velho, né? Que estava na casa. E esse irmão mais velho reclama quando o filho mais novo volta, né? E a gente sabe que esse irmão mais velho, deixa eu até abrir aqui, para eu não falar besteira, mas é uma coisa assim que também marcou meu coração quando eu me atentei para essa parte. Lucas 15. Sim, Lucas 15. Verso 22. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Olha só, ele ouviu, ele não viu. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo.
Ele perguntou a quem? Para o pai dele? Aqui demonstra que ele não era íntimo do pai. Aqui demonstra que ele não via o pai, que ele procurou um dos servos, o que estava acontecendo. Então, isso, assim, fala muito ao nosso coração, porque é uma realidade, infelizmente, de muitos irmãos, e que estão na igreja, estão próximos, mas ainda estão longe de contemplá-lo, né? Tem ouvido, mas ainda não tem uma contemplação, ainda eles não têm uma visão da glória de Deus, eles ainda não conseguem ver a face de Deus. Eles não têm essa intimidade. O que a palavra de Deus para nós hoje eu até anotei aqui. Não estou perguntando quanto você sabe ao meu respeito. Eu quero lhe perguntar, você realmente me conhece? Você realmente me deseja? E eu não me contentava, irmãos, de apenas saber sobre Jesus, porque outros conheciam e me contaram, né, sobre Jesus. E eu o amava, mas estava distante. Então, o Senhor pediu para que eu olhasse para ele, tivesse com os meus olhos fixos nele. Tem um versículo que fala, com os nossos olhos fixos, né, para o nosso autor e consumador da nossa fé, né, permanecemos firmes, inabaláveis, quando nós estamos com os nossos olhos fixos nele. Por muito tempo, eu conheci fatos sobre Deus, né, mas o mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima, né? A palavra do Senhor para nós hoje é que paremos de buscar somente as suas mãos, de buscar os seus benefícios e busquemos a Ele. Eu lembro daquele versículo de Crônicas 7, que nós gostamos muito de orar a Ele, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. E é lindo esse versículo. Mas eu lembro de uma vez que eu estava num acampamento e essa parte do versículo, buscarei a minha face. Isso falou muito forte ao meu coração. E eu falei, Deus, eu não te buscarei mais, eu não estarei orando para uma lista de pedidos, mas eu quero estar diante do Senhor, eu quero gastar tempo com o Senhor na sua presença, apenas para buscar a sua face, apenas para amar a sua face, apenas para amar o Senhor, né, por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor pode me dar. Isaías, quando buscou a Deus, em Isaías 6, fala que ele teve a visão do trono, né? Ele viu o trono de Deus, ele viu os anjos diante de Deus. Interessante que há alguns relatos, algumas passagens de Apocalipse, que fala que eles tinham olhos para todos os lados, né? Eu acho que até o apóstolo Rogério já falou sobre isso. Mas ali fala da visão, né? Que eles tinham uma visão o tempo todo, eles não perdiam o foco, né? Da visão do trono. E alguns falam que eles viam, que eles olham para o Senhor, né? E tem ali a visão
da santidade, da glória de Deus, e eles falam santo. E aí eles olham novamente, eles têm uma outra visão, uma outra revelação, e eles falam santo, né? Então, é isso, sabe? A nossa adoração, ela é a resposta daquilo que nós vemos, a resposta daquilo que nós estamos tendo de revelação de quem Deus é. Então, muitas das vezes, vai ter fases na nossa vida que a gente vai contemplar a bondade dele, né? O ano passado que eu estava doente de Covid, eu amava o Senhor e eu tive experiências com o Senhor sobre bondade. Então, assim, eu só conseguia cantar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom, né? A tua misericórdia dura para sempre, a sua bondade dura de geração em geração. Então, isso é contemplar o Senhor. Então, Isaías, quando ele teve essa visão, ele percebeu a sua condição, né, de impuro, de pecador, e o Senhor enviou um anjo com as brasas do altar para tocar em seus lábios. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós estamos nos expondo a uma força poderosa, né? E tudo dentro de nós transforma. Quando nós tocamos a glória de Deus, há uma radiação da presença, né? Tem um versículo que fala que o Senhor Deus, ele é sol e escudo. E os irmãos já repararam que quando a gente toma sol, a gente não percebe, né? A gente só percebe que a nossa pele foi bronzeada, que a gente recebeu a radiação do sol depois de um tempo, não é isso? Então, assim né, o nosso sol da justiça, o nosso Deus, ele é sol e escudo. Então, esse sol, ele fornece esse calor, ele fornece essa energia, esses raios ultravioletas, e elas vêm como radiação que agride toda a iniquidade, todas as células de pecado, de iniquidade dentro de nós, né? Então, tudo aquilo que para nós a gente se torna impotente de mudar a nós mesmos, mas essa contemplação é como estar diante desse sol, né? E a radiação da sua glória, ela promove essa transformação em nós. E com o passar do tempo, estar na presença de Deus se torna o procedimento mais eficaz de ter vitória sobre o pecado, de vencer muitas coisas na nossa vida que a gente não conseguiu, que a gente tentou, mas a gente não conseguiu vencer sozinhos. Então, você começa a pensar de forma diferente e nem mesmo sabe o porquê. Você começa a ter paixões e interesses diferentes e nem mesmo sabe o motivo. E o segredo é simplesmente passar grandes períodos na presença do Senhor, amando, contemplando a sua face, vendo quem Deus é, né? Admirando os seus atributos, né? Admirando a sua criação, admirando o quanto Deus é lindo. À medida que nós nos entregamos a essa glória, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Aquele versículo que fala, qual que é, irmãos? Eu não anotei esse, mas esse é muito bom também. Coríntios 3:18, eu acho, né? Quem sabe aí fala, gente. 1 Coríntios 3. 2 Coríntios 3:18. Isso.
Obrigado. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, olha só, ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Essa é a nova versão transformadora. Top, né? Essa versão. Então, apesar das nossas falhas, né, das nossas fraquezas, nós podemos entrar imediatamente na presença daquele que é completamente santo e contemplar a sua glória, contemplar a sua beleza, né, e sermos transformados de glória em glória. É um processo paulatino, mas quanto mais nós nos expomos, né, à radiação desse sol, né, do sol da justiça, mais nós somos transformados. Irmãos, eu sou suspeita porque eu amo olhar para ele. Eu amo olhar para contemplar e observar e perceber como Deus faz as coisas, né? E em mínimos detalhes, né? Da gente perceber o agir dele nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. E você contemplar isso, contemplar o seu amor, contemplar o seu agir, o seu transformar, o seu tocar, é lindo mesmo. E isso vai transformando as nossas vidas também. Pastora, eu estava lembrando de Salmos 27 também, lá no 4, o rei Davi falou sobre isso, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E aqui, justamente, como a senhora falou recentemente, que olhar para o Senhor também é uma estratégia de vitória, né? E a gente vê que justo nesse texto, cujo título é Anelo pela Presença de Deus, pelo menos na minha versão aqui, e ele retrata uma situação justamente assim, né? Cujos inimigos estavam tentando tragar, mas diante disso, ele pede para contemplar ao Senhor, né? E é lógico a gente pensar assim, que é de fato eficaz, porque se nós olharmos somente para aquilo que o inimigo está fazendo, as setas que ele está lançando, aquilo que tem vindo de encontro a nós para nos abater, a gente acaba ficando paralisado, né? Então, Sim. Só complementando sobre isso, que olhar para o Senhor também é uma estratégia de vitória. Amém. Amém. Ótimo, ótimo, ótimo. E eu me lembro também agora daquela passagem que Jesus chama Pedro para sair do barco, né? E andar sobre as águas. E aí ele fala: olhe para mim, Pedro, olhe para mim, né? E Pedro começou a olhar para os ventos, para a tempestade. Nossa, meu Deus, eu andando, deve ter olhado para si mesmo, né? Meu Deus, quem sou eu andando sobre as águas? E o Senhor fala: olha para mim, né? Então é isso. Quem mais quer compartilhar, complementar, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que pode trazer grandes contribuições aqui. Ivonete, quando você estava falando da questão do filho pródigo, quando ele voltou para casa, o irmão perguntou ao servo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, porque se estava havendo uma festa,
eu pensei que a primeira pessoa que ele tinha encontrado no meio do caminho era o servo, entendeu? E que ele perguntou para o servo porque foi a primeira pessoa que ele viu. Mas essa mensagem eu fico pensando muito, porque é uma mensagem muito, ela fala muito conosco, porque é uma mensagem de dois irmãos, sendo que os dois serviam ao pai, um se desviou, né? Ele seguiu um caminho que trouxe consequências, mas ele se arrependeu, e o outro estava com o pai e não tinha intimidade, como você falou. E não foi o tempo, mas ele fazia tudo certinho, porque o pai, ele fazia tudo que o pai mandava. E não é pelo que a gente faz de tudo certinho, entendeu? Falo isso em relação à religiosidade. Não é porque eu posso fazer tudo certinho, porque às vezes a pessoa pode fazer tudo certinho, mas Deus vê o nosso coração. Então, Deus, ele sabe quando a gente está fazendo, quando a gente é sincero, quando a gente não é sincero, e quando a gente está fazendo tudo certinho, mas existe uma religiosidade, como você falou. E existe julgamento, às vezes a gente julga a pessoa, mas você não sabe, a gente não sabe o coração da pessoa, a gente não sabe como aquela pessoa é a vida da outra pessoa com Deus. Então, é algo muito pessoal. Por exemplo, a minha maneira de viver com Deus, a minha intimidade com Deus, como de outras amigas que são cristãs, cada uma tem a sua intimidade da sua forma. E isso a gente nunca vai poder mesurar ou julgar o irmão, porque cada um, a palavra é a palavra, ela é negociável, mas cada um tem aquele seu momento, a sua personalidade, a sua maneira de viver a sua vida com Deus. Então, por exemplo, o filho o irmão do filho pródigo, ele fazia tudo certinho. Eu posso analisar isso como um irmão, por exemplo, que faz tudo certinho, por exemplo. Ele vai à igreja todos os domingos, ele dá o dízimo de tudo, ele faz tudo certinho, entendeu? Aí ele vê, por exemplo, eu estou te falando da minha personalidade, fala de mim, tá? Isso já me aconteceu. Aí a pessoa me vê que eu sou uma pessoa muito espontânea, por exemplo, correto? Eu tenho a minha maneira de falar, eu não faço cinema, eu não sou uma pessoa assim, que fico agindo, tipo assim, para o que os outros pensam, entendeu? Eu sou o que eu sou. Mas o meu coração é sincero diante do Pai, e eu sou muito abençoada. Então, muitos irmãos já aconteceram de me julgar, tipo assim, poxa, como é que essa menina está sendo abençoada assim? E ela, poxa, eu sou todo certinho, entendeu? Tipo assim, mas a pessoa não sabe da minha vida, não sabe de sacrifícios pessoais da minha vida, de renúncias pessoais. Então, isso é muito. Só Deus sabe o coração, entende? Às vezes pode ser uma pessoa que aparentemente está tudo certinho. Você olha para a pessoa, você acha a pessoa, nossa, mas que pessoa perfeita. Mas você não sabe a intimidade da pessoa. É só Deus que vai saber a intimidade daquela pessoa. Então eu aprendi isso. E a sinceridade, Deus sonda o nosso coração. E a estratégia realmente, assim, para a gente ter vitória é a nossa vida com Deus, a intimidade com Deus, mas a gente ser, assim, a gente ser agente diante de Deus, sabe? Não mudar nossa personalidade porque está no grupo ou porque está com outro irmão ali que pensa que, sabe, ou porque está perto do apóstolo. Não, você ser você, do jeito que você é com Deus na sua vida, você ser sincero, você ser você. E Deus agrada disso, de um coração sincero. Então, assim, eu queria falar isso porque essa mensagem é muito rica, essa mensagem do filho pródigo. Mas é justamente isso, né? Aquele que tinha errado era o que estava ali, né? Na intimidade com o Pai, celebrando a festa, sendo abençoado, recebendo um novilho gordo, né? Então, talvez é justamente isso. Às vezes as pessoas nos julgam, tá? Como aquele outro irmão, né? Julgando, mas espera aí, mas essa pessoa, né? Não está totalmente certa, não. Mas ela tem intimidade com o Pai. É igual Davi. Poxa, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas espera aí, ele mandou matar um homem.
ele adulterou, né? E quantas coisas que ele fez que desagradou a Deus. Mas a diferença dele era justamente isso, esse versículo, né? Que o que ele mais queria era estar na presença de Deus. Ele queria estar na intimidade com o Pai. Ele amava tanto o Senhor, ele amava tanto o Senhor, que ele fala: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias, né, na tua casa. Então, é esse coração, né, de amar o Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. É isso que é o principal mandamento, amar o Senhor. E, Ivonete, Sim, pegando esse gancho seu aí, tanto seu quanto da Ana Maria, quando a gente vê exatamente uma comparação que a gente faz tanto de Davi quanto de Saul, se a gente olhar simplesmente para a questão humana, a gente vai ver que o pecado de Davi era muito maior do que o de Saul. Porque, na realidade, o que Saul fez, ele queria era acertar, ele não queria errar. E sim, Davi queria, não só do seu erro, encobrir o seu erro, né? A diferença estava exatamente na questão do coração quebrantado, porque Saul, na realidade, ele queria acertar para ele e não para Deus. E Davi queria acertar para Deus e não para ele. Entendeu? Então, eu recebi um texto essa semana, não sei se compartilhei no grupo, eu vou até depois compartilhar, que diz assim, ó: não precisamos, e aí me vem o que você falou no início, tá? Lá de quando você, tipo assim, você ficava olhando o homem, o líder, o pastor, né? uhum, E serve para todos nós, né? Não precisamos de um líder com todas as respostas e fórmulas para uma igreja saudável. Aqui ele está falando de um líder humano, né? Só precisamos de um líder que ame a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e que queime por Jesus. O resto, Deus dá um jeito para um coração quebrantado estar aberto a consertar as coisas sempre. Não precisamos de líderes certinhos, é o que a Ana Maria falou, mas em chamas e com olhos fixos em Jesus. Tudo que vem depois é parte da tapeçaria do Senhor. Então é assim, olhos fixos em Jesus, hein? exatamente. Se a gente está com pessoas, né, que realmente queimem por Jesus, elas vão errar em algum momento. A gente vai errar em algum momento. Mas quando a gente está fazendo o propósito de Deus, quando a gente realmente está na direção, olhando para Jesus, que foi a palavra que você recebeu, o que acontece? A gente pode até cair. E aí vem também a passagem lá de Pedro, né? Pedro, ele não afundou, ele começou a afundar, porque quando ele começou a afundar, o que ele fez? Ele começou a clamar por Jesus. E aí Jesus vai e levanta ele, né? Então, assim, isso é um código para cada um de nós, né? Que a gente realmente tem que estar com os olhos fixos em Jesus, porque em algum momento da nossa vida, a gente não só pode cair, mas a gente, às vezes, assim, vai cair, né? Às vezes a gente vai estar fraco em algum momento. Então, duas Sim. coisas. Tem que estar com olhos fixos em Jesus e andar com pessoas que estão com olhos fixos em Jesus. Porque aí é muito difícil a queda e mesmo que a gente caia, é mais fácil de se levantar. Só para completar, em Isaías 45, se não me engano, 45, 22, fala: olhai para mim e sereis salvos. Eu acho que justamente isso, porque quando a gente olha para o Senhor, é aquilo que você falou. Aí a gente vai ver as nossas imperfeições, nós vamos ver os nossos pecados, aquilo que a gente errou, aí a gente fala: peraí, Senhor, vem cá, me perdoa nisso, né? Me faz ser mais presente com o Senhor, me faz ser mais santo, para olhar essa questão de ser salvo. Eu tomo isso, não é aquela salvação que quando Jesus veio, né? Essa salvação do dia a dia mesmo. Você olha para ele e se vê nele, fala: poxa, eu estou muito longe de ser igual a Jesus, né? Então deixa eu consertar isso, deixa eu consertar aquilo, né? É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3:18, que a gente vai se transformando de glória em glória. Quanto mais a gente se contempla a ele, mais a gente vai sendo transformado e menos a gente fica suscetível ao erro. Sim. É isso. Essa autoavaliação diária, como a Samira falou,
também é uma forma de adoração, né? Porque ali o tempo todo nós estamos rendidos no Senhor, buscando sacrificar aquilo que nós identificamos como erro, ou que talvez para nós seja algo bom, seja aquilo que a gente almeja, mas o fato de entender que primeiro as nossas vontades têm que estar no Senhor e a correção disso também entra no fato de adoração. Acho interessante que a maioria dos estudos que a gente faz sempre chega no ponto de adoração. Não, como foi o estudo da segunda-feira, Eu né? dou conta, eu sempre falo. Eu sempre falo, eu vi a Ana lá naquele palco lá, e falei, meu Deus, é isso mesmo. Aí quando eu comecei, antes de eu pensar em falar para a Ana já tinha falado, não, porque na hora que eu cheguei aqui, a coisa que eu mais quis fazer foi cantar e louvar ele. Eu falei, gente, a Ana, talvez a Ana saiba, mas talvez ela não saiba que o quanto isso movimentou os céus, o quanto que o inferno ficou com ódio, né? Porque naquele palco ali você deu a ele toda a honra, toda a glória e foi maravilhoso. É isso. Não, isso. mas eu tenho entendimento espiritual, eu sei de potestades, eu tenho entendimento disso. É engraçado, porque tipo, eu quis cantar um louvor, eu vou dizer, Alan, eu quero registrar isso. Meu Alan ficou assim, né? Não sei se ele estava chapa quente e tal. Aí tinha umas pessoas lá na frente, lá. Eu falei assim, não, vou pregar para esse povo. Não. Aqui todo mundo é católico, né? O Alan tinha falado que todo mundo era católico e tal. Eles conhecem, não sei o quê, mas assim, é complexo para pregar lá. Mas foi uma experiência mesmo, porque eu também, na hora que eu estava ali, eu tipo assim, eu achei interessante, eu falei, gente, eu estou aqui nesse lugar aqui, e a palavra de Deus falando, a gente coloca os nossos pés, Deus nos dá por herança, que o meu pé abençoa, eu vou louvar. Aí foi isso que eu fiz aquilo ali, de todo o coração, e fui. Eu falei assim, eu não posso vir aqui, sabendo que tem tantas coisas que aconteceram aqui, e eu não cantar um louvor, não podia, entendeu? Foi interessante isso. Foi muito forte, muito bom, muito bom. Amém, queridos? Semana que vem, apóstolo Rogério volta e vai ser uma bênção. Amém. Obrigada por vocês terem me ouvido, né? Vocês não terem ido embora. Tá caindo a ligação. Não, mas sim, foi um prazer, foi muito bom a gente se conhecer um pouco, muito bom. Amém, amém. Agradeço vocês. Amém. Quem vai orar para encerrar? Eu já preguei, vocês oram. Samira? Obrigada. Posso orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa tarde tão gostosa que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos pela vida da Ivonete, ó Deus, porque ela se dispôs, ó Deus, a ser usada pelo Senhor, ó Deus. E o Senhor, através das palavras que ela trouxe, eu tenho certeza que abençoou cada um do nosso coração, ó Pai. E que agora que a gente possa mesmo estar guardando, ó Deus, como a irmã orou no início, que possa ter sido uma semente e caído numa terra boa, ó Deus, e que vai frutificar, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos, te pedimos pelo apóstolo Rogério, que o Senhor possa estar abençoando aonde ele estiver, guarda ele, ó Deus, nessa viagem, sua família. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós também, ó Deus, possa
está sendo abençoada agora no restante dessa noite, ó Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, ó Deus, de aprofundar na tua palavra, ó Deus. Tem sido tão gostoso, tem sido tão bom, Senhor, aprender mais de ti, ó Deus, que a gente possa continuar mesmo, ó Deus, nesse mover, ó Deus, nessa tarde de estarmos todos aqui, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor é, que os nossos olhos possam mesmo voltar para o Senhor, te adorar, no nosso dia a dia, ó Deus, que seja uma coisa mesmo natural, a gente estar sempre olhando para o Senhor e te buscando, te adorando, Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada a você. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Obrigada. Semana que vem estamos aqui de volta com o apóstolo Rogério. Tá bom. Beijo, Tchau, tchau. tchau, tchau.